Você não enlouqueceu. Você não está dramática demais. O que aconteceu com você tem uma forma. E hoje, eu vou te mostrar essa forma. Traição não é só um evento. É um terremoto na alma, que começa num ponto e vai rachando tudo por dentro. Só que esse terremoto, por mais caótico que pareça, segue um padrão psicológico que se repete em milhares de pessoas. Você talvez ache que está vivendo algo único, inexplicável, que ninguém entende. Mas quando eu coloco tudo isso no papel, quando eu desenho, eu vejo os mesmos 4 estágios, de novo e de novo. Hoje, eu não vou falar de teoria. Eu vou falar de você, da sua linha do tempo, do momento exato em que o chão abriu e de tudo o que veio depois. Respira fundo, porque a primeira verdade é dura. O que está te destruindo não é só o que ele fez. É a forma como o seu cérebro tenta sobreviver ao que ele fez. E para sobreviver, a sua mente entra no estágio 1, choque e negação. O estágio 1 começa no segundo em que a ilusão quebra. Pode ter sido uma mensagem aberta por engano, um sumiço inexplicável, uma mentira descoberta. Às vezes é um detalhe tão pequeno que qualquer pessoa de fora diria, isso não é nada. Mas você sentiu. Seu corpo soube antes da sua mente admitir. A traição chega como um impacto na frente do peito. Você perde o ar por um segundo. Seu estômago afunda. Sua mão treme. Seu mundo inteiro tenta ao mesmo tempo continuar normal e gritar que nada mais está normal. Aí entra a negação, não porque você é fraca, mas porque o cérebro precisa te proteger da dose total de dor. Você começa a fazer cálculos mentais. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez seja só uma fase. Talvez seja coisa da minha cabeça. A negação não é burrice, é defesa. Enquanto uma parte sua já sabe a verdade, a outra parte segura a porta com o corpo, tentando impedir que essa verdade entre inteira. Você revisita conversas, relembra momentos perfeitos, usa cada memória boa como prova de defesa para o réu que te traiu. Você não está tentando descobrir a verdade. Você está tentando salvar a história, salvar o nós que você construiu com tanto esforço. Mas esse estágio tem um preço. Você começa a desconfiar de você. Seus sinais internos, suas intuições, são colocados em julgamento. Toda vez que você sente algo estranho, você se censura. Lá vou eu de novo, paranoica. Eu devo estar exagerando. É assim que a traição começa a fazer algo ainda mais profundo. Ela não só quebra a confiança no outro, ela começa a quebrar a confiança em você mesma. É aqui que a maioria fica presa. Mas se a realidade continua batendo na porta, se as provas se acumulam, o sistema não aguenta. E você é jogada, sem aviso, no estágio 2, turbilhão emocional e confusão. No estágio 2, a negação começa a falhar. Você já não consegue manter a história de pé do mesmo jeito. Então a mente faz outra coisa. Ela tenta entender. Você entra num modo de investigação que parece racional, mas é movido por desespero. Você lê e relê mensagens, procura datas, horários, sequências. Reassiste mentalmente cada conversa, cada expressão facial, cada silêncio. Você tenta achar o momento exato em que tudo começou a dar errado. Nesse estágio, perguntas te perseguem. Quando ele começou a se afastar? Eu não percebi nada. Eu fui cega o tempo todo. A sensação é de viver dentro de um tabuleiro que, de repente, revela peças que você nunca viu. Como se alguém tivesse jogado uma luz negra sobre a sua história, e agora detalhes escondidos brilhassem em roxo. Você não sente só tristeza. Você sente confusão, medo, uma espécie de vertigem emocional. Você acorda já cansada. Seu corpo parece pesado. Sua mente não desliga nem quando você tenta dormir. Aqui, uma coisa importante acontece. Você começa a se perguntar se tudo foi mentira. Se cada eu te amo, cada plano futuro, cada abraço, era só cenário para o golpe. Essa dúvida corrói porque ela não destrói só o passado, ela destrói a sua capacidade de acreditar em qualquer futuro. É nesse turbilhão que duas forças se enfrentam. Uma parte quer confrontar, gritar, exigir respostas. Outra parte tem medo de ouvir tudo confirmando o pior. Quando a mente não encontra uma resposta consistente, ela procura um culpado que ela possa controlar. E quase sempre, esse culpado é você mesma. Se eu tivesse sido melhor, isso não teria acontecido. Se eu fosse mais bonita, mais interessante, mais calma. A traição vai se infiltrando na sua autoimagem. Você deixa de ser apenas alguém que foi traída e começa a se ver como alguém não suficiente. Quando essa mistura ferve por tempo demais,
O sistema entra em curto, e o que estava confuso acende em fogo. Você entra no estágio 3, raiva e barganha. A raiva chega quando a sua mente não consegue mais sustentar a negação e não aguenta mais a confusão. É como se de repente o corpo inteiro dissesse, chega. Você começa a sentir calor no peito, nó na garganta, vontade de quebrar algo. Justificava ou engolia, agora provoca enjoo. Você se lembra das vezes em que perdoou pequenas coisas, das vezes que sentiu que algo estava errado, mas aceitou a versão dele, das vezes que diminuiu a sua dor para não ser difícil. A raiva não é o problema. Ela é o aviso de que o problema passou dos limites por tempo demais. Mas, junto com a raiva, vem a barganha, e esse é o movimento mais perigoso desse estágio. Você pensa, se eu mudar isso em mim, talvez ele mude. Se eu perdoar rápido, a gente volta ao que era antes. Se eu não tocar mais nesse assunto, talvez tudo se ajeite. A barganha é a tentativa desesperada do cérebro de voltar para antes do terremoto. Você faz acordos silenciosos, promessas sem voz, negociações com um futuro que nunca foi assinado. Você pode até aceitar condições humilhantes, aceitar menos contato, aceitar ser quase algo, aceitar migalhas de atenção. Não porque você não sabe que isso é pouco, mas porque nesse estágio, o medo de perder tudo parece maior do que o medo de perder a si mesma. Só que a verdade tem uma característica incômoda. Ela não volta para dentro. Uma vez vista, ela fica ali, atrás de cada tá tudo bem, cutucando. A raiva então muda de direção. Ela começa voltada para ele e aos poucos se vira contra você. Como eu deixei isso acontecer? Por que eu não fui embora antes? Como eu pude aceitar tão pouco? É aqui que muitas pessoas travam num ciclo de auto-ataque e culpa. Se essa culpa cresce demais, se essa raiva não encontra um lugar saudável para sair, você escorrega para o estágio 4, tristeza profunda e retração. O estágio 4 é silencioso. Por fora, parece que você finalmente acalmou. Por dentro, você está desmoronando. Você para de discutir, para de perguntar, para de insistir em respostas. Você não está em paz, você está exausta. A tristeza chega como um peso constante no corpo. Coisas simples viram esforço. Tomar banho, responder mensagens, sair de casa. Sua cama vira porto e prisão ao mesmo tempo. Você começa a se isolar, não porque você não tenha com quem falar, mas porque parece que ninguém conseguiria realmente entender a dimensão do que você sente, ou porque você já se cansou de contar a história. No fundo, você não está só chorando por ele, você está chorando por você, pela pessoa que você foi nessa relação, pela versão sua que acreditou, esperou, insistiu. É aqui que muita gente comete um erro silencioso, confundir esse estágio com o verdadeiro eu, começar a acreditar que essa pessoa quebrada, desconfiada, cansada, é quem você é agora. Mas o estágio 4 não é o fim da estrada, é o fundo do poço emocional. E fundo do poço tem uma vantagem, não dá mais para descer. Quando você chega nesse ponto, algo novo se torna possível. Você começa a fazer a pergunta certa, não mais porque ele fez isso comigo, mas o que eu vou fazer comigo a partir disso? Essa pergunta abre a porta para um quinto movimento. Não é mais um estágio da traição, é o início do estágio da reconstrução. Então, sim, traição tem padrão. Choque e negação, turbilhão emocional e confusão, raiva e barganha, tristeza profunda e retração. Talvez você se veja claramente em um desses pontos. Talvez sinta que está em 2 ao mesmo tempo. Isso é normal. Os estágios não são degraus de escada perfeita, mas há algo que não é opcional. Se você ficar parada em qualquer um deles por tempo demais, a traição vira identidade. Eu sou o arquiteto. Eu não apareço para te prometer que vai passar por mágica. Eu apareço para te mostrar um mapa, para te lembrar de que o que está acontecendo com você tem forma. E tudo que tem forma pode ser redesenhado. No próximo encontro, eu não vou falar mais do que a traição faz com você. Eu vou falar do que você pode começar a fazer com tudo que a traição revelou sobre você. Porque o verdadeiro perigo não é ser traída uma vez, é continuar se traindo depois que tudo veio à tona. Você já viu o padrão. Agora, a pergunta é: o que você vai construir em cima desses escombros?